Vamos falar agora do clima de tensão na região da Ilha da Conceição, em Vila Velha. Ontem, uma perseguição da polícia terminou em morte, ônibus quebrado e escolas fechadas. Vamos relembrar esse caso. Durante a tarde, equipes fixas da Polícia Militar foram mantidas no trevo de Capuaba. A ação foi necessária para conter o clima de tensão que se instalou na manhã desta segunda-feira. Um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, acabou na morte de Kaique Ariel da Silva, de 21 anos. Um ônibus do Transcol foi depredado e houve tentativa de incêndio. 2 pessoas foram presas. Por orientação da Segurança Pública, a Ceturb informou que 7 linhas não estão entrando nos bairros Santa Rita, Paú, Vila Garrido e Aribiri. A previsão é que os ônibus voltem a circular assim que a situação na região for normalizada. 2 escolas públicas liberaram os alunos pela manhã e tiveram as aulas suspensas à tarde. Alguns comércios também estavam de portas fechadas. Segundo a polícia, 4 homens atiraram contra os militares e correram em direção a um valão. Um deles seria Kaique, que foi baleado, segundo a família, com 2 tiros na cabeça. Parentes questionam a ação da PM. Estava de moto, deixou a moto parada. E quando foi, eles deram 2 tiros na cabeça dele. Chegaram atirando já, ele correu, ele não sabia, ele correu. Se ele estava trocando tiro mesmo, igual eles estão falando, eu quero a arma. Cadê a arma? Pois é, o comandante da PM explicou como foi a ação que resultou na morte desse rapaz. Roda aí. Naquela região do bairro da Conceição, a Força Tática estava em patrulhamento, que é uma região na rua Inácio Higino de intenso tráfico de drogas e criminosos portando armas de fogo. Em determinado momento nós ouvimos disparos de arma, nosso pessoal desceu em patrulhamento, chegando a determinado local conhecido como Valão, visualizaram diversos criminosos armados. Foi dado ordem para que eles largassem a arma e se entregassem. Eles começaram a atirar contra os policiais militares, que revidaram. Logo após eles correrem, nós continuamos a progredir no terreno, encontramos um indivíduo chamado Kaique, que estava alvejado com uma pistola Glock 9mm, foi socorrido. Durante o socorro, diversos indivíduos começaram a apedrejar os policiais militares e atirar naquela região. Prontamente nós socorremos esse indivíduo baleado, que foi levado para o hospital evangélico. Esse indivíduo já teve passagem por porte ilegal de arma, roubo, inclusive tráfico de drogas, e em certa feita também, outros indivíduos tentaram contra a vida dele pela disputa territorial naquela região. Pois é, Suzy Faria já está aqui no estúdio, mas hoje cedo ela voltou a essa região, porque ontem ao vivo a gente já tinha mostrado essas imagens. Sim. Durante a sua cobertura, Suzy, mas que foi palco de toda essa confusão, os moradores continuam penalizados, não é? Sem ônibus para trabalhar. Sem. Essas linhas que a Júlia acabou de dizer de ontem continuam paralisadas hoje. Nós estivemos no bairro hoje pela manhã, rodamos algumas ruas lá, está uma tranquilidade aparente, mas tem deixado muito trabalhador na mão. Por quê? Porque os ônibus não estão circulando por lá. E tem muita gente que ainda não está sabendo disso, viu? Está praticamente desinformada. Encontramos até 2 pessoas lá, a dona Sabrina, o seu Renato, que não sabiam o que estava se passando, que não tinha ônibus e iriam ficar esperando no ponto. E agora a gente vai ver exatamente o que eles falaram para a gente sobre essa surpresa de não poder pegar ponto no ônibus. Nossa, embolei. Ônibus no ponto. Ônibus no ponto. Vamos lá. Pista vazia, vias sem congestionamento na região de Paú, Vila Batista, até o trevo de Capuaba. Sentiu falta de algo? Trânsito tranquilo assim? Porque as linhas dos ônibus não estão circulando por aqui. Isso desde ontem. É porque não tem ônibus para nós ir trabalhar, meu bem. Eu estou precisando de carro para ir trabalhar e não tem ônibus. Não está circulando. Nenhum, em momento nenhum passou? Ônibus nenhum, momento nenhum. Tudo por conta daquela confusão de ontem? Deve ser, ué, 100%. Eu preciso do ônibus. Quem hoje trabalha por aqui e tem que andar um pouco mais longe, o que está fazendo? Caindo tudo a pé para o terminal do Ibis. A população está sendo penalizada devido a 2 coletivos que foram alvos de ataque ontem. Um deles, olha só, teve os vidros quebrados. E o outro tentaram incendiar. Nos 2 casos, a polícia chegou rápido e impediu. O motivo?
A morte de Kaique Ariel da Silva, 21 anos, que aconteceu durante um suposto confronto com a polícia militar. A morte gerou revolta entre quem o conhecia e o ataque aos ônibus foi uma represália. Seu Renato, hoje, nem sabia que os coletivos não estavam circulando por aqui. Nós é que avisamos. O senhor está sabendo que não está passando ônibus aqui na estrada Jerônimo? Não estou sabendo, não. E agora? Eu vou esperar, ver se parece um Uber. Vai ter que buscar uma outra alternativa. Lá na Rede da Penha. Dona Sabrina também, não? Não informaram não. Eu tô aqui realmente sem saber o que está acontecendo. Então deixa eu avisar a senhora que provavelmente a senhora vai ter que esperar bastante tempo porque os ônibus não estão circulando por aqui. Nossa, Deus. E agora, o que a senhora pretende fazer? Pegar um Uber, né? Não vai ter jeito. Como vocês viram, a gente acabou de avisar para a dona Sabrina que os ônibus não estão passando aqui e ela vai ter que buscar uma alternativa. Motoristas de aplicativo é a alternativa mais comum para situações iguais a que eles estão vivendo aqui no bairro. Tanto que teve gente que precisou lançar mão disso para chegar na hora ao trabalho. O NOA precisou pagar o transporte alternativo para não perder o dia do trabalho. Bom, eu venho de ônibus, né, todo dia, ida e volta. Só que ontem não deu para mim voltar para casa, porque teve a paralisação aqui, né, paralisação entre aspas. E hoje eu tive que pagar do meu bolso para vir para o trabalho, né. Provavelmente vou ter que voltar de moto também. Se falta ônibus, sobra viaturas da Polícia Militar fazendo patrulhamento na região. Saturação para evitar novas represálias. Pois é, falando em novas represálias, há um áudio circulando em grupos de que haveria outra ação agora à tarde, né, Suzy? Esse áudio tem circulado em alguns grupos aqui, em algumas redes sociais, dizendo que logo depois do enterro do Kaique Ariel, as pessoas iriam fazer novas manifestações. Inclusive, nesse áudio diz que tem muitos dos rapazes ali daquela rua circulando de bicicleta, armados ali pela região de Paú, de Ilha da Conceição, Vila Batista, e que estariam se preparando para arrumar confusão daqui a pouco. Não dá para acreditar, porque é uma pessoa dizendo de uma coisa que pode acontecer. E como vocês acabaram de ver, a polícia está em peso na região exatamente para evitar que aconteça de novo confusão. Agora um detalhe, George, você viu aí que a dona Sabrina e o seu Renato, pegos de surpresa, estavam no ponto de ônibus sem saber o que fazer. E a gente é que avisou para eles, né, que não tinha ônibus, não estava passando. Você acredita que gentilmente a dona Sabrina cedeu, compartilhou o Uber dela com o seu Renato e o levou até Vitória, já que o caminho dos dois era o mesmo? Que gesto bonito, hein, Muito Suzy? bonito, muito solidário, né? Ao contrário do que está acontecendo na região, né? Vamos aguardar aí as investigações. Suzy, obrigado pelas informações. Até daqui a pouco.